O aborto não é um problema de saúde pública. O aborto é um problema de intervenção de fundações internacionais no nosso país. Dizemos, precisamos agora provar a coisa. Ora, o que acontece? O que acontece é o seguinte: qual é o verdadeiro número de abortos no nosso país? Isso nós podemos calcular e eu vou fazer aqui o cálculo com você. As pessoas que já tiveram acesso, né, às palestras da Isabella Mantovani, que é especialista em saúde pública, ela já desmascarou essa farsa, né, já há muito tempo e é muito conhecida, né, a estatística que ela apresenta e a estatística verdadeira. Mas se você ainda não teve acesso, eu vou repetir aqui para você. Veja só. Durante um certo tempo, as pessoas que são a favor da liberação do aborto no nosso país alardearam que no Brasil existe 1,5 milhão de abortos. Então, essa cifra aqui, como é que eles obtiveram essa cifra? De 1,5 milhão, segundo uns institutos, ou 1 milhão, né? Tanto faz. Como é que eles obtiveram essa cifra? Eles obtiveram essa cifra, né, através de um cálculo completamente absurdo. Um cálculo que é feito pela Fundação Alan Guttmacher, que é simplesmente uma fundação ligada à maior internacional de aborto do mundo, a IPPF, né? International Planned Parenthood Foundation. Isso daí, ela é dona de 20% das clínicas de aborto dos Estados Unidos e de muitas clínicas de aborto no mundo inteiro. Né? Ora, é gente claramente engajada na liberação do aborto. E como eles fazem, né, o cálculo? Chegam a esse número? Chegam a esse número através da multiplicação do número de internações por causa de aborto, que é aquele primeiro número que nós encontramos no artigo que foi publicado recentemente. Então vamos lá, vamos fazer o cálculo do número de abortos no Brasil. Veja só, o artigo do Estadão diz o seguinte, são os dados que eles estão apresentando aqui recentes, né? Então, ele diz que no ano de 2016, até agora, foram 123 mil intercorrências, mulheres que foram internadas por causa de interrupção de gravidez. Eles colocam, inclusive, até um gráfico. E o ano passado, 2015, para ter o cálculo de um ano fechado, nós até agradecemos o artigo do Estadão, porque nos coloca diante de estatísticas recentes que nós não tínhamos acesso, né? Porque nós só tínhamos acesso até 2014. Eles estão publicando aqui para nós 2015. Veja só, 2015 eles dizem que foram internadas 192.824 mulheres por causa da complicações por causa de aborto. E esse número é real. Esse número é real. Nós poderíamos, para facilitar o nosso cálculo aqui, podemos até aumentar o número. Vamos, né, arredondar para facilitar o nosso cálculo e arredondar para 200 mil internações por complicação de aborto. Ora, o que fazem os institutos como o Alan Guttmacher, ligado ao IPPF, ou o IPAS, que é também uma multinacional do aborto? O que é que eles fazem? Eles pegam esse número aqui e multiplicam por 5 ou multiplicam por 6 para chegar àquela cifra de 1 milhão ou de 1,5 milhão de abortos. Só que acontece que isso daqui é totalmente irreal. Por quê? Porque não é este o cálculo.
segundo uma famosa pesquisa, que inclusive foi usada pela Débora Diniz no recente programa do Fantástico. Segundo uma pesquisa que você tem aí, se você quiser, pode baixar aí o PDF dessa pesquisa, feita pela Anis, né? Pela Débora Diniz, o artigo é escrito pela Débora Diniz e o Marcelo Medeiros. Segundo esta pesquisa da Anis, eles chegaram à seguinte conclusão, que de cada aborto provocado, então estamos falando aqui do aborto provocado, não o aborto natural, não outros tipos de aborto por complicações de doenças, etc. Não, o aborto, a mulher que diz, eu não quero esta criança, eu vou provocar o aborto. Né? Vou procurar uma clínica clandestina, ou vou tomar um medicamento abortivo. Pois bem, de cada 2 abortos, a pesquisa da Débora Diniz chegou à conclusão de que cada 2 abortos resulta uma internação. Então, aqui nós temos uma base de cálculo, né? Porque esta pesquisa ela foi bem feita. Foi bem feita neste aspecto de que eles fizeram a pesquisa através de urnas em que a mulher podia colocar lá o resultado das suas respostas sem assinar, sem se comprometer. Então ela tinha liberdade para colocar as suas respostas. E eles chegaram a conclusões de que de cada 2 abortos, cada 2 mulheres que provocaram o aborto, portanto, aborto ilegal, que no nosso país é crime, uma delas teve que ser internada. E esse dado parece bastante corresponde à verdade dos fatos. Então, a partir disso, como é que nós podemos calcular o número de abortos no nosso país? Ora, nós, Provida, fizemos uma pesquisa nos vários médicos, né, em vários lugares, várias grandes cidades, grandes hospitais do serviço público, e chegamos à conclusão, né, por testemunho dos próprios médicos, que do número total de abortos, somente 25% são abortos provocados e 75% são abortos naturais, que aconteceram por várias razões. Como que os médicos sabem disso? Ora, os médicos sabem disso porque eles acompanham as gestantes, não é? Ou seja, os obstetras estão lá, veem a mulher lutando para manter a criança, aí acontece um sangramento, o médico receita alguns medicamentos, repouso, etc. Vem a luta da mulher para manter a criança e, no entanto, infelizmente, não é? Algumas crianças morrem por causas naturais, por doenças da mãe ou por situações várias e diversas. Muito bem. Esses abortos naturais, é evidente, não são os abortos que nós estamos procurando para fazer a estatística dos abortos provocados no Brasil. Então, se nós temos que dessas 200 mil internações, somente, não é, 25% são por aborto provocado, nós chegamos então à conclusão, basta fazer o cálculo, que 50 mil são as internações que resultam do aborto provocado. Ora, a Anis descobriu que de cada 2 abortos, uma internação. Se eu tenho 50 mil internações, então é fácil. O número de abortos no Brasil é 100 mil.
Pronto, e acabou. E não tem como fugir desta conclusão. Esse é o verdadeiro número de abortos no Brasil. E não 1 milhão ou 1,5 milhão. E é importante que as pessoas saibam, não é, que isso daqui é uma realidade que está baseada, não é, em números sólidos e concretos. Ou seja, os números do DataSUS, o DataSUS nos diz que existem cerca de 200 mil internações por aborto. Mas a experiência dos médicos também nos diz que destes abortos, de cada 4 abortos, somente um é natural e somente um é provocado e 3 são naturais. Então nós chegamos ao fato de que 50 mil internações foram por causa de aborto provocado. Se de cada 2, 1 interna, nós temos agora o número de 100 mil. E esse é o número do Brasil, ou seja, é um número 10 vezes menor do que aquilo que se alardeava. E esse é o número verdadeiro, que se falava de 1 milhão. O que é interessante notar é que a própria Débora Diniz, não é, no programa do Fantástico, mudou essa estatística que sempre se alardeava que era 1 milhão, que era 1,5 milhão, era 1 milhão, era 1,5 milhão. Agora ela apresenta como sendo meio milhão, 500 mil. Mesmo assim, é 5 vezes maior do que o número real. Como ela chegou a esta conclusão, nós não fazemos a mínima ideia, porque se o número de internações são 200 mil, e ela mesma chegou à conclusão na pesquisa dela, não é, de que de cada internação são 2 abortos, o número máximo ao qual ela poderia ter chegado seria 400 mil, se todas essas internações fossem por aborto provocado, mas não foram, é impossível que sejam, porque existem os abortos naturais. Então, o número máximo. Então, veja, existe uma profunda incoerência. Vamos fazer esse apostolado da verdade, dizendo para as pessoas quais são os verdadeiros números e o quanto o brasileiro é contrário à descriminalização do aborto. Nós precisamos fazer valer a democracia. O povo brasileiro, em massa, é contra o aborto.